Olá, amigos e irmãos. Aqui é o apóstolo Marcelo Casagrande. Estou aqui mais uma vez e hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante, sobre o dom da fé. O dom da fé é um dom bíblico e nós podemos encontrar a palavra de Deus falando sobre esse dom no livro de 1 Coríntios, no 12, a partir do verso 7, nós vamos encontrar ali que os dons são dados pelo Espírito Santo, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, dom da fé, dons de curar e assim por diante. São muitos dons que Deus tem dado a oportunidade de nós vivenciarmos. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre o dom da fé. O dom da fé não é a nossa fé, por isso que já disse que é um dom, é algo dado por Deus. A nossa fé, nós podemos alcançar coisas extraordinárias por intermédio da fé. Inclusive, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter fé. E nós vemos também Jesus dizendo a muitas pessoas: a sua fé te salvou, ou a sua fé te curou. Então, nós temos a condição de ter uma fé que provoca milagres, uma fé que ela vai mover a mão de Deus e mover o sobrenatural. Como assim? Por exemplo, podemos ter um exemplo claro sobre a mulher do fluxo de sangue. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela põe no seu coração, ela ouve que Jesus iria passar ali na região onde ela estava, e eu creio que as notícias que chegaram até ela é que Jesus, aquele que operava milagres, estava passando por ali. Então os cegos estavam enxergando, os paralíticos andando, os mudos surdos ouvindo e falando. Então nasceu no coração daquela mulher uma fé que ela disse: se tão somente eu tocar na orla da vestimenta de Jesus, eu vou ficar curada. E ela saiu nessa determinação, ela saiu debaixo desta fé e alcançou dádiva, porque diz que ela atraiu de Jesus o poder, ela alcançou. Assim também nós podemos atrair pela palavra de Deus, quando nós cremos em um versículo bíblico, quando nós cremos nas promessas de Deus, nós podemos atrair das Escrituras, quando ela se torna vida para nós, as bênçãos que ali existem. Então, através da fé. A nossa fé em Deus pode provocar todas essas coisas. Porém, precisamos entender que o dom da fé é algo que Deus acrescenta sobre as nossas vidas. E como que é isso então? Talvez você já se deparou por momentos na sua vida onde você fala assim: meu Deus, como isso aconteceu? Como eu tomei essa atitude? Como eu fiz isso no Senhor e abriu essa porta, aconteceu tal tipo de milagre? Você mesmo fica assim, estarrecido, você fica emocionado, você não sabe explicar, porque aquilo não vem de você. Quando não vem de você, é porque Deus está agindo por intermédio de você, está te impulsionando, está te ajudando a você tomar decisões e falar coisas que talvez você não falasse. E a gente vê isso quando a profecia vem na boca de uma pessoa, quando realmente é de Deus, e essa pessoa fala coisas que nem ela sabe, ela revela coisas que nem ela sabe. Assim também funciona o dom da fé. Então, quando nós agimos em algo que nós nem compreendemos como aquilo é possível, é muito possível que você possa estar andando ou vivenciando ou experimentando o dom da fé. Agora, dons são quando se repetem. Então, o dom, ele não é uma vez só, é quando as coisas, elas se repetem várias vezes aquele acontecimento, você vai identificar ali uma forma de identificar é, que você está fluindo naquele tipo de dom. Então vamos lá.
Quando tem algo que você está buscando ou você está exercendo como ministro, como uma ministra da palavra, e você já não consegue avançar mais por algum motivo, mas de repente um milagre acontece e você fica emocionado e você fala: Meu Deus, eu não sei, a minha fé não alcançava aquilo e aconteceu aquele tipo de milagre. Isso é uma grande possibilidade de você estar fluindo no dom da fé. Então, eu vou explicar melhor sobre isso. O dom da fé é como uma fé acrescentada à nossa fé. Ou mesmo quando você não tem fé praticamente nenhuma, ou você acredita que não tem, e você age de uma maneira provocando ali o sobrenatural, um milagre. Como que é isso? Uma fé que ela é acrescentada a nós, a nossa vida. Então, o dom da fé é isso. Você não tem capacidade, você não tem condição de realizar pela sua fé, então Deus acrescenta a fé dele, o dom do Espírito Santo sobre a sua vida. Como é isso? Vamos tentar entender melhor. Pense em dois carros da mesma marca, o mesmo motor, o mesmo ano, e você põe esses dois carros numa estrada reta para que esses carros dê toda a potência do motor. Numa estrada reta, você vai acelerar os dois carros, ele vai chegar numa capacidade. Se o carro, o velocímetro marca lá que ele corre 230, 250, 280, não sei. Quando chegar ali naquela proximidade, ele vai dar o máximo dele, ele não vai mais, não adianta. Para que esse carro possa correr mais que isso, então pode ser usado um recurso de colocar uma turbina sobre esse carro. E quando então é acrescentada uma turbina que não é do carro, não é original do carro, faz com que quando chegue naquela potência e ele não consiga ir mais, abre-se a turbina, então o carro consegue atingir maiores velocidades. Assim também é o dom da fé. Quando você não alcança, você não consegue, então se você alcança esse dom, você vai agir em coisas impossíveis, em coisas que você vai ficar abismado, porque é uma fé acrescentada sobre a nossa, ou sobre a nossa vida. E isso é tão bom, né? Porque vai fazer você fazer coisas que você não faria. Eu tenho muitos testemunhos, mas isso você vai aprender na escola dos dons. Mais para frente eu vou lançar as novas escolas e você vai ter a escola dos dons e eu vou ensinar sobre então o dom da fé e você vai poder ali ouvir vários testemunhos para que esse vídeo não fique muito longo. Agora, como alcançar os dons espirituais? A palavra de Deus, ela nos diz que podemos buscar os maiores dons, que nós que temos desejo dos dons, devemos crescer neles. Quer dizer o quê? Aprender. Muitas vezes a Bíblia diz assim, que não seja ignorante acerca dos dons. Então, é uma chamada para nós não sermos ignorantes a esse assunto. Você pode ser um médico, um intelectual, um engenheiro, mas você pode ser leigo no assunto dos dons. Então, a Bíblia nos chama de não seja, como que eu usei a palavra aqui? Não seja leigos, sobre os dons. Isso é muito importante de você aprender mais sobre os dons. Então, essas escolas vão te ajudar. Não sejam ignorantes acerca dos dons. Imagine falar para um médico, para um engenheiro, para um psicólogo, que ele é ignorante, mas é somente no assunto dos dons espirituais. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, a Bíblia diz para nós não sermos ignorantes acerca dos dons espirituais. Então, como podemos alcançar e viver os dons, e aqui incluindo o dom da fé? A melhor forma é você perseguir, pedir, desejar. Você vai perseguir os dons. Como assim? Você vai orar, jejuar, você vai entrar, como nós ensinamos também nas escolas, sobre o soaking, que é mergulhar na presença, andar em intimidade em relacionamento. Então, você jejuando, você orando, você vai ficar sensível ao Espírito.
e terá mais possibilidade de ter intimidades com a presença e com o Espírito do Senhor. Então, você terá um canal direto com Deus, porque a Bíblia diz que o nosso único intercessor é Jesus Cristo. Então, você vai orar em nome de Jesus para que as portas do céu, as janelas do céu estejam abertas. Então, jejuando, orando e pedindo e clamando, você vai poder alcançar ou estar em uma conferência aonde pessoas têm a condição de impartir, então, tanto dons como a unção. E será que isso é possível? Claro que sim. Deus tirou do espírito que estava em Moisés e colocou sobre aqueles que ele mandou levantar. 40 homens e depois mais alguns receberam. Também nós vemos que a unção passou de Elias para Eliseu. E também nós vemos sobre Josué e tantos outros que receberam. E a palavra diz para que nós venhamos impor a mão sobre as pessoas e essas elas ficam cheias do Espírito Santo, elas são curadas, e isso é algo que nós temos vistos pessoas, após receber ali a imposição de mãos, a oração, falar em novas línguas, como diz as Escrituras, profetizar. Então, é possível. Jesus soprou sobre os seus discípulos. É possível você estar numa conferência e você então receber uma ativação ou receber dons. Então o apóstolo diz assim: Eu queria muito estar com vocês para compartilhar para vocês dons espirituais. Então, busque esses dons, alcance esses dons, seja uma pessoa que vai fluir através dos dons. Eu queria só ensinar um pouco, né, que não é uma fé normal, é uma fé acrescentada. O dom da fé, então, é uma fé que vem de Deus, a qual nós podemos acessar e desfrutar de coisas extraordinárias. Fica aqui mais uma dica do apóstolo Marcelo Casagrande. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço.